Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Nessa live eu vou explicar para vocês como é que funciona o dropshipping. Eu vejo que muitas pessoas vieram de outros mercados, seja do mercado de afiliados ou do encapsulados, e ainda tem muita dificuldade para entender realmente como é que o dropship funciona. Então nessa live eu vou estar respondendo todas as perguntas. Vocês podem estar deixando aí do lado do chat, que eu vou deixar uma pessoa responsável só para responder as perguntas. No final da live também eu vou dar um tempo para que eu consiga responder todas as perguntas. Lembrando também que a gente tem um grupo que auxilia desde pessoas que estão iniciando no dropshipping até pessoas que já buscam entender como é que se faz uma escala vertical, como é que se faz uma escala horizontal. Podem olhar aí que eu vou estar deixando o link nos comentários. Vamos começar então, pessoal. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou o Rodrigo Almeida, eu sou engenheiro e sou especialista em e-commerce. Eu já atuo no mercado de vendas online há aproximadamente 7 anos. Comecei em junho de 2012. Depois de uma crise devido à falta de oportunidades, eu decidi entrar nesse mercado e, sem dúvida, foi uma das melhores decisões, porque na internet você consegue vender basicamente tudo, desde que você se dedique. Uma coisa que eu tenho observado é que as pessoas acham que é fácil vender na internet, e não é. É simples, o que é completamente oposto a ser fácil. Você precisa aprender a subir campanha, você tem que entender de copy, você tem que evitar, e principalmente para vocês que estão começando agora, vocês têm que se atentar, porque as chances de tomar bloqueio são muito altas. Por isso que a gente também criou o grupo para estar auxiliando e evitando que vocês façam isso. As regras estão cada vez mais rigorosas e está cada vez mais difícil de conseguir construir uma empresa e de se manter nesse mercado. Vamos começar então falando o que é o dropshipping. Enquanto isso, vocês já podem deixar aí as perguntas de vocês. O que é o dropshipping? O dropshipping nada mais é que um modelo de negócio em que alguém atua como vendedor e deixa a entrega e o controle do estoque por conta de outra empresa. Ou seja, o cliente vai comprar da gente e a gente vai fazer esse pedido para o nosso fornecedor. Por que que se chama dropship? A palavra inglesa drop significa soltar ou largar, enquanto ship significa entrega ou frete em inglês. Ou seja, a empresa vendedora abre mão da atividade de entrega. Ou seja, diferente de uma empresa comum, a gente não tem que se preocupar com a logística, que sem dúvida, para quem já teve uma loja física, como eu já tive, é uma das maiores dificuldades. Ter que se preocupar com a entrega do produto, rastreio do produto, tudo mais. E nessa forma de dropship a gente não tem essa dificuldade. Ou seja, em resumo, nós captamos os clientes por meio das nossas campanhas, seja Facebook, seja Instagram, seja até mesmo pelo Google, e levamos para a nossa loja. Quando esse cliente efetua uma compra, nós pegamos o valor, tiramos o nosso lucro, que deve ser pré-calculado. Mais para frente eu vou explicar mais ou menos como é que a gente faz isso. E compramos o produto com o nosso fornecedor. É como se a gente fosse simplesmente um intermediário. Continuando. Como é que a gente consegue iniciar um trabalho de dropshipping? Eu costumo dizer que ela se divide em 4 etapas. Primeiro, a gente tem que escolher um nicho ou também conhecido como um segmento de mercado. Só que, como no início a gente, na grande maioria das vezes, não tem experiência, o que eu indico vocês fazerem? Vocês simplesmente vão criar uma loja genérica, ou seja, uma loja que vai vender de tudo, por exemplo, como uma Americanas da vida, uma Magazine Luiza. E a partir do momento que vocês perceberem que tem facilidade em vender determinado lixo, seja casa e lar, seja o nicho de bebê, seja o nicho de beleza, vocês vão focar nesse nicho. Segunda coisa e muito importante, vocês vão ter que encontrar um abastecedor ou um fornecedor. É de suma importância que vocês encontrem um fornecedor confiável,
Porque algumas vezes, por exemplo, eu já comecei a vender um produto, estava vendendo bem, só que a partir do momento que eu fui começar a escalar, esse cara sumiu da plataforma. Aí eu fiquei na mão, tive que devolver boa parte do dinheiro dos clientes. Então se atentem nisso. Busquem sempre um fornecedor de confiança. Eu vou ensinar também isso no grupo. Eu vou ensinar para vocês como é que vocês conseguem encontrar um fornecedor de confiança. Terceira etapa. Vocês têm que encontrar a sua plataforma preferida. Tem uma infinidade de plataformas que você podem utilizar. Tem o WooCommerce, tem o Shopify, tem o Simple7. Vocês podem fazer através do WordPress. Então vocês têm que escolher aquilo que seja mais fácil para vocês e que tenha menos custo no começo, porque a maior parte do custo de vocês tem que ser focando no gerenciador. Vocês têm que aprender a subir campanha, têm que aprender a testar criativo, têm que entender o que é um teste AB, como é que se faz uma escala, e tudo isso a gente pode estar auxiliando em vocês. A quarta parte é a estratégia. Vocês vão ter que aprender a criar copy, a criar uma headline, como entender se o seu criativo é um bom criativo ou não, e tudo isso é analisado pelas métricas. Eu vejo que muita gente tem muita dificuldade em entender as métricas, e as métricas nada mais são que um funil. Ou seja, a partir do momento que você não sabe em qual parte do funil você errou, você não vai conseguir escalar o seu negócio. Então fiquem muito atentos nisso. Em resumo, você precisa encontrar o seu nicho e um nicho que tenha facilidade, que conheça os produtos. Segundo, você vai precisar encontrar um bom fornecedor de confiança e que tenha uma excelente avaliação. Depois você vai escolher a sua plataforma de preferência, como eu disse, Shopify, e-commerce, etc. E vai ter que aprender a criar uma marca, ou como muitos dizem, um brand. Você vai ter que aprender a divulgar os seus produtos, a criar campanhas, a criar anúncios e a chamar a atenção, porque essa, sem dúvida, além de ser o topo do funil, ou seja, onde você tem que colocar o maior conglomerado de pessoas, é uma das partes mais importantes. Seguindo aqui, e podem ir deixando as perguntas aí do lado, pessoal, que a equipe já vai respondendo. Só que diferente do que muitas pessoas pensam, dropship não tem apenas vantagem. Como todo e qualquer negócio, tem suas dificuldades. E quais são? Vantagens e desvantagens. Qual que é uma das principais vantagens no dropshipping? A gente não precisa gastar em estoque. Ou seja, diferente de uma loja física, que a gente já tem que gastar com aluguel, já tem que gastar com funcionário, já tem que gastar com estoque, no dropshipping eu não preciso me preocupar. Eu não preciso me preocupar com armazenamento físico. Eu tenho uma variedade gigantesca de produtos. Se vocês observarem lá no AliExpress, existe mais de 1 milhão de produtos. E esse é um dos problemas que eu vejo. A maioria das pessoas ou tem preguiça ou simplesmente não entendem como minerar produto. E acabam fazendo o que? Copiando o produto. Daqui a pouco o Facebook só tem os mesmos produtos. E caso ocorra de dar bloqueio, pronto, todo mundo vai perder. Outro ponto importante, a gente não tem tantas preocupações operacionais como se fosse uma loja física. A gente tem uma maior flexibilidade e não tem que ter a necessidade de um capital muito alto. Nesse ponto eu quero deixar bem claro que o ideal para começar no dropshipping é de R$ 1.500 a R$ 2.000. Isso se você já tiver conhecimento suficiente, porque é muito rápido para gastar esses 1.500, R$ 2.000. Para você ter uma ideia, o indicado é fazer 151, que seria uma campanha, 5 conjuntos e um anúncio por conjunto. Se você colocar R$ 100 por dia, pronto, em 15 dias você já gastou todo o seu orçamento em Face Ads. Quais são as desvantagens? A maioria das pessoas não entendem de precificação. Ou seja, elas acabam tendo uma margem de lucro muito baixa. Elas até vendem bem, ou seja, no seu primeiro mês você consegue ter 20, 30 mil, 10 mil em faturamento. Mas quando vão verificar a taxa de lucro é baixíssima ou até mesmo ficou devendo, porque não soube precificar corretamente. Outra desvantagem do drop é o prazo de entrega.
Ou seja, se você não aprender a criar uma oferta que realmente faça o cara esperar 15, 20, 30 dias, você não consegue vender. Outro problema também é a inconsistência de informações de estoque do fornecedor. Alguns fornecedores, se você não souber pesquisar, eles vão te enrolar. Eles não vão entregar no prazo, como é descrito, seja lá no AliExpress, seja no Wish e tudo mais. E também erro do fornecedor. Às vezes o cara tá vendendo um produto e quando chega é um produto completamente diferente. E é muita dor de cabeça se você tiver que trocar. Muitas vezes o que compensa é simplesmente você devolver o produto do cliente, ou o valor, na verdade, para o cliente, e às vezes tentar com que ele envie o produto para você. Seguindo aqui, pessoal. Qual estrutura você precisa ter? Quando eu iniciei, eu era sozinho, eu não tinha uma equipe, eu não tinha um editor, eu não tinha um cara bom em cópia, eu não tinha um cara que auxiliava. Então eu tive que fazer tudo sozinho. Mas a partir do momento que você já começar a fazer 10, 20, 30 mil em faturamento, você vai ter que ter essa equipe. E uma estrutura realmente de empresa. Pensem a longo prazo. Não pensem simplesmente que isso aqui é uma brincadeirinha, que é muito fácil de fazer, só vender e acabou. Não. Quais funções você precisa ter na sua empresa? É necessário um gerente de tráfego, que é de suma importância. Você também vai precisar ter um editor de vídeo e de imagem. É necessário um copywriter. O que é um copywriter? É a pessoa responsável por criar texto persuasivo, por criar uma headline que chama atenção, por criar uma oferta na página do seu produto que realmente converta e prenda a atenção do seu comprador. Outra parte importante também que vocês precisam se atentar é a um contador. O dropship ainda está sendo adaptado no Brasil, mas é importante que vocês se mantenham sempre na lei, aprendam a declarar os seus rendimentos. Outra coisa importante é o suporte. Sem dúvida, o suporte é um dos pilares desse negócio. Se vocês venderem e não tiverem um suporte que realmente atenda o seu cliente, envie mensagem para ele, tente converter o boleto, já que esse é um dos problemas. No início a gente vendia apenas a nível Brasil, e a grande dificuldade de vender no Brasil é a quantidade imensa de boleto. Por exemplo, às vezes a gente faz 100 a 150 vendas por dia. De 60 a 70% dessas vendas são boletos. E se a gente esperar que essas pessoas paguem, que lembrem de pagar, elas em sua grande maioria não vão pagar. Então vocês precisam de uma pessoa. No nosso caso a gente já tem duas pessoas para isso, para enviar o e-mail novamente, para ver se a pessoa vai lembrar de pagar, enviar uma mensagem no WhatsApp. Muitas vezes a gente telefona porque algumas pessoas acham que o boleto vai chegar em casa, principalmente se vocês trabalham com um público mais velho. Eles acham que o boleto vai chegar na casa deles e não vai. Vocês precisam entrar em contato. Às vezes a pessoa até quer pagar, mas tem dificuldade, não sabe utilizar a tecnologia, não sabe como passar o boleto gerado do celular para um computador, para uma impressora. Então tudo isso, a parte do suporte vai ter que estar bem atenta. Parte de mineração de produtos. Sem dúvida, esse também é um dos pilares do negócio de vocês. A partir do momento que vocês encontram um produto bom, que realmente resolve uma dor, vocês encontraram uma mina de ouro. E como eu falei anteriormente, o grande problema é que a maioria das pessoas elas têm preguiça ou elas simplesmente não sabem encontrar um produto vencedor. E acabam simplesmente replicando. E o problema não está somente em copiar o produto. O problema é que elas copiam o produto, elas copiam a mesma cópia, elas copiam a mesma headline. E suponhamos que esse produto comece a receber denúncias no Facebook. A partir do momento que um desses anúncios cair, todos os outros vão cair. Mesmo se o cara não tiver culpa, o Facebook simplesmente vai derrubar todos os anúncios similares. Voltando aqui à mineração. A mineração é uma das partes fundamentais e das mais importantes no drop. Assim como em qualquer mercado que trabalhe com venda, você tem que ter os melhores produtos.
Isso será uma das tarefas mais complicadas, já que existe um estudo de mercado e de demanda. Vocês têm que entender o que é que as pessoas estão procurando. Não dá para criar um produto, pegar um produto e depois tentar criar demanda, porque no começo ainda vocês não têm tanta relevância quanto outras lojas. E lembrando, pessoal, que a gente está concorrendo direto com gigantes. A gente está concorrendo com o Polishop, a gente está concorrendo com Americanas, a gente está concorrendo muitas vezes com a Magazine Luiza. E eles já construíram uma marca, eles já têm confiança no mercado. Se você não conseguir se destacar e passar por cima dessas grandes empresas, você não consegue vender. E como em quase tudo na vida, aqui também se aplica a lei de Pareto, ou seja, a lei 80-20. Quer dizer que 80% do seu lucro vão vir de 20% dos seus produtos. Para vocês terem uma ideia, a gente testa de 10 a 15 produtos por semana. E desses 10 a 15 produtos, 2 ou 3 realmente são bons produtos e 2 produtos aproximadamente são possíveis de escala. Então não dá para ficar dependendo só de um produto eternamente. Não dá para vender um ano inteiro o mesmo produto. A menos que vocês tenham muita sorte de encontrar um produto extremamente bom e que não seja de fácil encontro aqui no Brasil. Seguindo, pessoal. Onde é que vocês podem minerar produto? E quando eu digo minerar, eu não digo simplesmente vocês escolherem um produto. Todas essas plataformas que eu vou citar para vocês servem de comparativo. Por exemplo, eu encontrei um produto muito bom no AliExpress. O que eu vou fazer? Eu vou entrar em outras plataformas e vou ver a avaliação desses produtos, vou ver o fornecedor desses produtos, vou ver o que as pessoas estão falando sobre esses produtos, pois muitos desses depoimentos podem servir para copy de vocês. É o que a gente faz. Depois de muito tempo fazendo, a gente entendeu que se a gente quer criar uma copy persuasiva, a gente deve entender qual é as reclamações do nosso cliente, qual é as observações que eles estão fazendo, quais plataformas vocês podem estar usando. Tem o AliExpress, que é da China, tem o Taobao também, que é maior ainda do que o AliExpress. Vocês têm o Wish, vocês têm o eBay, vocês têm o Amazon. Tem pessoas que fazem dropshipping do AliExpress, do eBay, do Amazon. Todas essas são plataformas que vocês podem estar pesquisando e podem estar encontrando produto. Às vezes tem produto em uma e não tem em outra, e é sempre bom vocês não dependerem só de uma plataforma. Aí eu dou uma dica aqui sobre o frete que vocês têm que usar caso vocês usem o AliExpress. Sempre utilizem o ePacket. Muitas vezes quando a gente vai olhar, tem tanto o Standard quanto o ePacket. E diz que o Standard chega primeiro, mas é simplesmente algum conflito. Sempre utilizem o frete ePacket. Ele é de fácil rastreio e é um dos mais seguros que tem. Eu ouvi dizer que nos Estados Unidos parece que ele vai acabar, mas por enquanto, vindo para o Brasil é uma excelente opção. E podem continuar deixando a pergunta de vocês aqui, pessoal, que no final a gente responde. No final também eu já preparei uma lista das as dúvidas mais frequentes que o pessoal que vem de outros ramos ou que está começando do zero tem. Também lembrando que a gente tem uma mentoria, mas nessas mentorias que custam uma fortuna. A gente já auxiliou mais de 100 pessoas dentro do nosso grupo, nas mais diversas dúvidas. Seja como subir campanha, seja como precificar, seja como encontrar um produto. E não é caro. Se vocês quiserem, por exemplo, a mentoria de 1 hora, entre em contato com a gente. A partir de R$ 89,90 a gente consegue direcionar vocês. E se vocês acham que isso é caro, é porque vocês nunca começaram a rodar campanha. 90, 100, 200 reais, o Facebook gasta muito rápido. E se você não souber utilizar o Facebook ou o Instagram ou até mesmo o Google, vocês não conseguem vender. Vocês vão torrar dinheiro. Eu conheço muitas das pessoas que a gente auxilia gastaram mais de R$ 2.000 e ficaram no negativo, pessoal. Então tomem cuidado. Primeiro estudem, 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 depois vão para o campo. Não dá para já meter as caras porque vocês vão torrar dinheiro. Vamos seguindo aqui.
Outra parte fundamental é o pós-venda, como eu havia falado. Você vai ter que dedicar um bom tempo, seu ou de seus funcionários, e como eu disse no começo, como vocês não têm estrutura nem orçamento, vocês vão ter que fazer tudo. Vocês vão ter que dedicar tempo para o pós-venda, auxiliando no pagamento das centenas de boletos, na devolução dos produtos que muitas vezes vai acontecer, ou no extravio. Infelizmente o correio ultimamente tem tido muito problema de extravio, de chegar amassado, e às vezes a gente não tem como saber se o dano foi causado desde o envio da China ou se foi causado aqui no Brasil, e a gente vai ter que reembolsar o cliente por isso. O importante não é fazer a primeira venda. O importante é que a gente consiga fidelizar um cliente. A partir do momento que a gente fidelizou, o cliente gostou do produto, ele foi na nossa página, elogiou, isso nos dá muito mais prova social, isso nos dá muito mais credibilidade. Porque a gente falar que o negócio é bom é uma coisa. Agora, quando um cliente fala assim, nossa, aquela loja é boa, o produto é muito bom, a gente tem muito mais credibilidade. E muitos acabam não tendo sucesso por não darem a devida atenção ao cliente. O cliente manda mensagem, não responde, não passa um e-mail que passe confiança, ele fica vários dias esperando e não enviam o código de rastreio. Aí ele pode ir lá abrir uma contestação no gateway de pagamento. E uma das coisas que eu tenho observado é que centenas de pessoas que estão fazendo drop estão tendo bloqueio. Por que estão tendo bloqueio? Ou porque o cliente abriu reclamação, ou porque não está sabendo operar de forma correta, ou às vezes você tem um bom em venda, não sabe como lidar. Tudo isso a gente auxilia. Como você evitar ter bloqueio, como evitar que a sua conta caia. Vamos seguir agora para a parte de precificação. Como eu falei anteriormente, eu observo que muitas pessoas não entendem como realmente precificar. Qual markup que eu devo utilizar no meu produto? Por isso, no início, não dá para querer colocar um produto de valor muito agregado, porque na verdade um valor muito alto, porque você não tem um orçamento tão alto. Vocês têm que entender, quanto maior for o ticket de vocês, mais vocês vão ter que investir em ads. Se eu tenho um produto de 250, o que eu indico fazer? Investir pelo menos R$ 250 em ads para ver e testar esse produto. Entendem? Se eu quero testar um produto, eu sempre faço isso. Uso 100% do valor desse produto. Por quê? Se eu tenho um produto de 250, vendi ele e fiquei no break-even, ou seja, no 0 a 0. Tudo bem, porque mesmo eu não tendo lucro, eu simplesmente estou comprando dados. Eu estou adquirindo dados para o meu pixel, e o meu pixel vai começar a entender que pessoa compra o meu produto, qual a idade dessa pessoa, em que região ela mora, quais páginas essa pessoa curte. A partir do momento que começar a vir a segunda, terceira, quarta venda, esse pixel vai ficar mais otimizado ainda. A gente tem formação no Blueprint, que é o curso do próprio Facebook, e lá diz, para otimizar o seu pixel, cada evento tem que ser atingido pelo menos 50 vezes por semana. O que eu vejo muitas pessoas errando é simplesmente já colocando por chase ou compra. Se você está subindo a campanha agora para que ele consiga fazer 50 vendas por semana, você vai ter que colocar muito dinheiro. O que você tem que fazer é simplesmente seguir o funil. Isso vai deixar muito mais barato e vai fazer com que você realmente capte um público muito mais propício a comprar, e muito melhor e mais barato. 95% das pessoas que iniciam do drop e quebram, ou elas não conseguem escalar devido à precificação incorreta, ou isso também vai do problema de não entender como se coloca um markup interessante. Porque qualquer mínimo descuido pode fazer com que todo o seu lucro seja dissipado, seja em campanhas ou seja em outros gastos adicionais. Então, você tem sempre que se atentar a essa parte do seu processo, porque ela está entre uma das partes mais importantes no dropshipping, que é precificação. Vamos seguindo aqui. Eu vou dar uma breve explicação de como a gente divide a nossa equipe. Atualmente a gente tem 10 pessoas. Há 7 anos atrás, quando eu comecei, era somente eu. Daqui a pouco veio meu irmão.
e daqui a pouco a gente teve que contratar outras pessoas porque não dá para administrar esse negócio sozinho. Então hoje a gente possui 2 gerentes de tráfego, a gente tem 2 gerentes de produtos que são responsáveis por encontrar produtos, por fazer mineração, já que a gente não vende só a nível de Brasil, isso é mais difícil ainda. A gente tem que ter um fornecedor que realmente seja de confiança, então a gente tem 2 fornecedores que conseguem todos os produtos para a gente na China, a gente liga para eles. A gente também tem 2 fornecedores muito bons na Suíça, que nesse caso a gente consegue até usar o standard, já que a gente realmente conhece os nossos fornecedores. A gente também tem 2 editores, e são 2 jovens que fazem faculdade de design, então eles realmente entendem do que estão fazendo. Eles editam vídeo, eles editam imagem, porque o criativo é o topo do funil de vocês. Se vocês querem realmente ter um topo de funil com muitas possíveis compradores, vocês têm que ter um criativo de qualidade. A gente também tem um copyright e a gente tem 2 pessoas que dedicam pelo menos 5 a 6 horas por dia só para suporte. Não dá para esperar 2, 3 dias para responder. Muitas pessoas já geraram um boleto, estão com dúvidas para saber como é que vão pagar e tudo mais. Então é preciso que assim que elas comprarem, você já envie mensagem, você já envie um e-mail para elas, para que elas se sintam seguras de realmente efetivar o pagamento do seu boleto. Além disso, a gente tem um contador, porque a partir do momento que vocês atingem 80 mil, vocês vão ter que virar MEI, ou seja, microempreendedor. E então já muda completamente a declaração. E se vocês fizerem muito corretamente o processo, se vocês entenderem como funciona, eu tenho certeza que dentro de 2, 3 meses vocês já conseguem bater esse faturamento de 80k anual. Tá ok, pessoal? E a gente pode auxiliar vocês em tudo isso, desde o básico até o mais avançado. O que eu vejo é que muitas pessoas já pesquisam conteúdo avançado, mas elas nem entenderam o básico. E às vezes o principal problema não está na escala horizontal ou na escala vertical. E tudo isso a gente explica dentro da mentoria. Tá simplesmente em saber como funciona o processo, quais etapas a gente tem que seguir, porque desde o momento que vocês encontram o produto até o momento em que vocês começam a escalar, existe uma etapa. Se vocês pularem uma dessas etapas, provavelmente mais para frente vocês não vão conseguir escalar de forma correta e vão perder dinheiro ou vão diminuir a margem de lucro de vocês. Tá ok, pessoal? Como a gente já conversou com muita gente, provavelmente a gente já deu mais de 100 mentorias, a gente resolveu fazer um resumo das principais dúvidas. E elas são sempre as mesmas. Como funciona o drop, como é que eu faço a questão de contabilidade. E a gente fez um resuminho aqui mais ou menos quais são as principais dúvidas do pessoal. Vamos lá, pessoal, vamos explicar e tirar as principais dúvidas que a gente já encontrou nesse mercado. Quais plataformas a gente pode usar? Existem as mais diversas plataformas, só que eu vejo que como a grande maioria está vindo para esse mercado porque está desempregado, quer uma segunda fonte de renda, o que eu indico? Vocês podem usar o Shopify de forma gratuita nas primeiras 50 vendas. Ou seja, vocês não vão ter custo de plataforma, porque depois o mais barato que vocês vão encontrar na plataforma Shopify é $29. E eu sei que para quem está começando, qualquer dinheiro faz toda a diferença. Entende? Então podem utilizar Shopify nas primeiras 50 vendas que vão ser gratuitas. A partir do momento que vocês já levantaram um capital bacana, aí sim, vocês entram no pacote mínimo, ou seja, no plano básico de $29 e já começam a escalar a empresa de vocês. Como iniciar? Muitos perguntam se precisa ter CNPJ, se precisa ser uma pessoa jurídica. Não, pessoal. Vocês podem iniciar como PF, ou seja, como pessoa física. Aí depois de ultrapassar os 80 mil em faturamento anual, vocês têm que se tornar MEI. O que é o MEI? O MEI é um microempreendedor individual.
E para se tornar um MEI, você precisa faturar aproximadamente 81 mil por ano. E como eu disse, se vocês estruturarem a empresa de vocês de forma correta, em 3 meses vocês conseguem. Às vezes até antes. Eu vejo pessoas que realmente se dedicam, em questão de 45, 60 dias já estão ultrapassando essa margem. A questão de dúvidas sobre rastreio de produto, como é que eu encontro, como é que eu vejo se já foi enviado. Nós conseguimos acompanhar os pedidos se a gente utilizar o ePacket. O ePacket nada mais é que um tipo de frete. Em caso de devolução, a gente entra em contato com o nosso fornecedor e acordamos o melhor, que geralmente eles devolvem o valor do produto. Por quê? Porque eles não gostam de ter uma avaliação negativa no AliExpress, já que quando eles começam a ter avaliações negativas e recorrentes, eles perdem o direito de vender, assim como no Mercado Livre. A partir do momento que começa a ter muitas reclamações, eles perdem o direito de vender naquela plataforma. Mas em alguns momentos a gente vai ter que lidar com esse custo, vai ter que arcar com o dano. Também vocês vão ter que ficar atentos, porque sim, vão ter clientes desonestos, ou seja, receberam o produto dentro do prazo, receberam o produto de forma perfeita e mesmo assim eles reclamam ou contestam. Infelizmente existe mau caráter em qualquer âmbito e no Brasil infelizmente não é diferente. Outra dificuldade, outra dúvida que tem é como é que gera tráfego, como é que eu consigo encontrar cliente. A maior e principal dificuldade no início será gerar tráfego de qualidade para sua ou suas lojas. A gente atualmente conta com 5 lojas. A gente começou simplesmente com uma loja nichada, descobrimos quais eram os nichos mais atrativos e depois a gente dividiu essas lojas. Mas a gente ainda continua tendo uma loja nichada. Essa parte de Face Ads, Instagram ou qualquer outra fonte de tráfego, vocês vão ter que dedicar muito tempo. Além disso, vocês no começo vão ter que aprender a criar uma copy, a criar uma headline, a criar uma oferta que realmente prenda e convença o cliente a comprar. Por isso, até o nome da loja que vocês escolhem é de suma importância. Eu vejo que a maioria coloca nomes em inglês, nomes difíceis de lembrar, e isso é ruim. Isso gera dificuldade. Suponhamos que o cliente gostou de um produto, mas naquele momento ele não tem dinheiro e ele não viu mais o seu anúncio. Ele vai tentar lembrar o nome da loja de vocês. Só que a partir do momento que vocês colocaram um nome muito difícil, dificilmente eles vão conseguir lembrar. O que eu ensino no começo? Foquem a atenção de vocês no Facebook e no Instagram, porque essas duas ferramentas vão dar resultados mais rápidos, obviamente, se vocês estudarem de forma correta e montarem uma estrutura. Depois vocês podem partir para outras fontes de tráfego, tá ok? Eu preciso ter estoque, eu preciso armazenar o produto? Não, pessoal, vocês não precisam ter estoque. Como eu falei lá nas vantagens e desvantagens, uma das principais vantagens de fazer dropshipping é simplesmente que você não precisa ter estoque. Só que vocês precisam ter um fornecedor com boa reputação e confiável. E eu ensino tudo isso, como entrar em contato, como encontrar fornecedores, como encontrar fornecedores no Brasil. É claro que muitas pessoas quando querem começar, elas querem começar com fornecedores no Brasil. E eu até entendo, realmente, o tempo é um dos problemas do dropshipping. Só que fornecedores no Brasil, dificilmente vocês vão ter uma margem bacana para trabalhar. Entendem? Por isso que no começo vocês vão ter que trabalhar principalmente com vendedores da Suíça ou da China que tem estoque também. Às vezes tem muitos produtos, por exemplo, um dos nossos fornecedores tem estoque nos Estados Unidos, tem estoque na Rússia, então a gente consegue estar trabalhando de lá também. Qual o orçamento que eu preciso para começar? Um orçamento para começar, como eu havia falado anteriormente, vai de 1.500 a R$ 2.000. Se vocês virem algum desses gurus falando, com R$ 100, R$ 200 dá para começar, é mentira, não dá. R$ 100 você gasta em um dia com Facebook Ads, e aí?
A partir do momento que você gastou, o que você vai fazer no outro dia? Não dá para captar muito dado, nem todos os clientes possíveis que você precisa para criar um funil bom e manter as vendas recorrentes, entende? O começo é basicamente compra de dados. Isso é que a maioria não entende. Ou seja, ela coloca uma campanha para rodar. No primeiro, no segundo dia não teve venda, ela já para. Ela não entende que o Facebook e o Pixel precisa de 7 dias para otimizar, ou então da quantidade correta de 50 ativações do evento que você escolheu. Add to Cart, Initiate Checkout, Purchase. A questão de formas de pagamento são as mais diversas. Vocês podem utilizar Mercado Pago, PagSeguro, PagBrasil. Isso vai do gosto de vocês, claro. Se vocês não souberem utilizar, existe bloqueio, como eu já falei anteriormente. Mas vocês têm que entender que é uma empresa. Às vezes vai ocorrer alguns problemas no percurso, mas vocês não podem desistir. Tá ok, pessoal? Essa é uma breve apresentação, é só um pouquinho do que a gente tem de ensinar para vocês. Aqui do lado a gente vai deixar todos os links do nosso grupo. A gente já passou de 500 pessoas e a gente consegue auxiliar cada um. Seja eu, seja as nossas secretárias, seja os nossos gerentes de tráfego, todos vão estar respondendo as dúvidas de vocês. Quem tiver interesse na mentoria, que eu garanto, é uma mentoria muito boa e muito acessível. Como eu falei, para gastar 100, 200 reais é muito rápido, principalmente se vocês estão perdidos e não sabem como fazer. Por isso que a gente fez esse valor simbólico de R$ 89,90. Durante uma hora a gente conversa por Skype, eu chamo o meu especialista em tráfego e vou tirar todas as dúvidas de vocês. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção, a gente vai estar respondendo todas as perguntas de vocês. Forte abraço e contem conosco.